Olá, queridos irmãos, graça e paz. Dia 30, os pecados da nação brasileira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso querido Brasil está enfermo porque anda longe de Deus. O pior é que muitos não têm percepção e não discernem o quanto a nossa nação está enchendo o cálice da ira de Deus. Porém, o nosso Deus é misericordioso e sempre está pronto a perdoar. No Antigo Testamento, o povo de Deus pecava, desobedecia a Deus, adorava ídolos, blasfemava contra Deus, mas toda vez que se arrependia e voltava, Deus o perdoava. Fico impressionado com a paciência e com a misericórdia de Deus para com a gente, para com a nação de Israel. No texto citado, Deus está fazendo uma promessa tríplice. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas esta promessa está condicionada a 4 atitudes que o povo deve tomar: humilhar-se, orar, buscar a face de Deus e se converter de seus maus caminhos. Quais são os maus caminhos que a nação brasileira tem andado? Aqui estão alguns: imoralidade, idolatria, violência, corrupção, tráfico de drogas, divórcio, impunidade, entre tantos outros. É hora de uma volta para Deus, mas isso somente acontecerá se o povo de Deus, aquele que chama pelo nome de Deus, ser o primeiro a se arrepender e a reconhecer que está longe de Deus. A igreja brasileira precisa pedir perdão pelos pecados da nação. A Bíblia ensina que cada um dará contas a si mesmo para Deus, conforme Romanos capítulo 14, verso 12. Mas a Bíblia também ensina que quando o pecado é nacional, como membros da nação, temos a responsabilidade de nos humilharmos diante de Deus. Na Bíblia, encontramos diversas vezes pessoas pedindo perdão a Deus pelos pecados da nação. Nós temos, por exemplo, Daniel capítulo 9, versos 7 e 8, que diz: A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Esta é uma forma de mostrar arrependimento e pedir a Deus que atue em favor de uma nação. Estamos jejuando e orando e devemos nesse dia nos arrepender diante de Deus e pedir que Ele perdoe e transforme a nossa pátria. Pare por um momento e analise a nossa nação. Peça ao Espírito Santo que o ajude a discernir a situação espiritual do povo brasileiro e peça a Deus que perdoe o nosso povo. Motivos de oração pessoal: ore por você. Peça a Deus para sondar o seu coração e mostrar se há algum pecado. Se houver, confesse e abandone esse pecado. Segundo lugar, ore pedindo a Deus que o alimente, fortaleça em sua palavra para manter uma vida de santidade. Em terceiro lugar, peça a Deus que o ajude a ser um intercessor em favor da nação brasileira. Motivos de intercessão: ore pelos outros. Em primeiro lugar, como brasileiro, peça perdão a Deus pelos pecados que a nação tem cometido. Em segundo lugar, ore para que venha uma forte convicção de pecado sobre a população brasileira e que haja arrependimento e volta para o Senhor. E em terceiro lugar, ore para que as igrejas comecem um forte movimento de intercessão pela nação brasileira. Versículo para memorizar, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oremos pelo nosso Brasil, que possamos ter uma postura, como aqui dito, nesse texto de forma tão brilhante, que o Senhor nos chame e que o Senhor nos convoque a fazer parte desse povo que o busca para Ele abençoar a nossa nação. Deus abençoe, meus queridos irmãos, e até mais.